Aleluia. Eu queria ministrar outra coisa sobre Isaías, sabe? Estudei um pouquinho sobre Isaías, mas Jesus falou assim: você vai ministrar esta palavra, porque eu quero falar com a minha igreja através dessa palavra. Jesus quer falar comigo através desse gesto, dessa situação que ele fez dessa palavra. Amém? João 13, Evangelho de João, versículo 3, aleluia. Levante a mão quem sabe o que está escrito em João 13. Aleluia. Eita glória. Evangelho de João 13, amém? Eu confesso que quando eu li, eu já tinha estudado essa palavra bastante. Quando a pastora me mandou o convite, Jesus, ele testificou no meu coração, amém? E é muito linda essa palavra, igreja. E é tão lindo você meditar na palavra de Deus, porque quando você mergulha nas escrituras, você aprende a ser um servo de verdade. Quando você mergulha, não tem como, pastor, você aprender a ser um servo de Deus sem meditar na palavra dele. Não tem como você ter uma vida com Deus sem você meditar na palavra de Deus. Não tem como você mergulhar mais profundo se você não ler as escrituras que testificam dele. Você e eu vamos ficar só no rasinho. Não vamos aprender a mergulhar profundo com Jesus. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: Jesus lava os pés dos discípulos, aos discípulos. Ora, eu quero que a igreja continue com essa palavra aberta, para a igreja ir acompanhando alguns versículos, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Aleluia. E no 2 diz assim: e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para ele. Aleluia. O 4, levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomando uma toalha, cingiu-se, depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, que ele disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Pedro fez uma pergunta para Jesus. E respondeu Jesus e disse-lhe: o que faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. E disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não lavar, não tem partes comigo. Amém? Vamos dar uma paradinha aqui. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus estava no cenáculo com seus discípulos. A mesa estava preparada, o cordeiro estava assado, as ervas amargas, o pão sem fermento, a jarra de vinho e os discípulos sentados à mesa, e ali estava Jesus. Segundo a palavra do Senhor, os discípulos eles discutiam entre eles quem era o melhor, quem era o maior, quem era o mais propício. E Jesus, observando toda aquela cena, Jesus ele toma essa atitude linda de ensinar através desse ato quem era o maior e quem era o menor naquele cenário. A igreja está entendendo? Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, observando, prepara a bacia, coloca a água, pega a toalha e começa a lavar os pés de Mateus, de Tomé e de Judas Iscariotes, o que o trairia. E aí chega Pedro diante de Jesus e faz essa pergunta: tu lava a mim os meus pés? Meu Deus. E Jesus falou para ele que ele não entenderia aquilo agora, mas entenderia depois. E Pedro disse:
não. Vou conjunturar aqui. Pedro olha para Jesus e fala: jamais, Jesus, eu vou deixar que o Senhor se humilhe lavando os meus pés. Mas tinha que ser. E ali ele lavou os pés de Pedro. E quando Jesus fala: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro volta atrás e falou: não, Senhor, não lava só os meus pés, não. Lava a minha cabeça, lava o meu corpo inteiro. Pedro fala assim: imagina Pedro ali: jamais eu quero não ter parte contigo. Você tem parte com Jesus, igreja? Você faz parte desse corpo. Você é participante do corpo de Jesus. Jesus, ele estava no último dia, pastor, da sua vida terrena. Ele ali serviu a ceia. Era numa madrugada da quarta para quinta, né, amor? Da quarta para quinta. Na sexta, Jesus ia ser crucificado. Jesus ia ser entregue aos principais para ser crucificado. Aleluia. E ali estava Judas, né? Continuando aqui a leitura, Jesus disse para Pedro. Pedro disse para Jesus: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não lavar os, não tem parte comigo. E disse-lhe Simão Pedro: não, Senhor, não só lava só os meus pés, mas lava as minhas mãos, lava a minha cabeça. E disse Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés. Senão os pés, pois no mais todos estão limpos. Você está limpo. Você está limpo pela palavra que vos tem pregado. Você está limpo pela palavra do Senhor que tem saído desse altar. É a palavra que me limpa, é a palavra que te limpa. Mas aqui Jesus falou: ainda falta uma coisa. Porque quando ele olha para mim e para você, igreja, que ele não vê a coisa mais linda, o que ele mais praticou, eu acho que o coração dele dói. Meu Deus. Porque é a humildade. Nós estamos querendo Jesus só para nós. Nós não queremos Jesus para ninguém. Meu irmão, se a palavra do Senhor fala que Jesus ele faz uma festa quando um pecador se arrepende, é para você também fazer uma festa quando alguém sai da casa dele e volta. É para você abraçar com amor. É para você pegar a mão e dizer: que bom que você voltou. Vamos caminhar junto. Eu vou te ajudar a levantar. Pode ficar do jeito que você está, porque a obra não é minha, é pro Senhor. Quando você entender isso, o ministério cresce, pastor. Quando eu e você entendemos o que é o evangelho genuíno de Jesus, é muito mais profundo. O evangelho de Jesus não é oba-oba. O evangelho de Jesus não é você vir aqui cantar bonitinho, não. O evangelho de Jesus não é eu vir aqui apresentar bonitinho, porque eu vou estar me apresentando para o homem, não para Deus. E a palavra fala assim que ele procura os verdadeiros adoradores dessa terra, que o adorem com verdade, que o adorem em espírito e em verdade, que o adorem. Mas nós estamos oferecendo o que para Deus? Como temos agido diante dos nossos irmãos? Estamos agindo com amor? Estamos agindo com humildade? Porque Jesus, enquanto ele estava com os discípulos, ele se preocupou com os discípulos. Se você for olhar a oração sacerdotal de Jesus em João 17, é coisa linda, porque Jesus ele orou pelos discípulos e se preocupou, porque Jesus ele ia para o Pai e ele ia deixar os seus discípulos sozinhos, e Jesus orou ao Pai para que ele cuidasse dos discípulos, porque ele não ia mais estar presente com eles. E nessa oração ele orou por mim e orou por você, porque através da palavra de Deus, eu e você iríamos estar aqui sentados adorando nessa noite. Jesus orou por você. Você tem que orar pelo seu irmão. Você tem que orar por aquele que saiu. Você tem que orar para que Jesus traga de volta, irmão. Não
não critique, não diga, foi porque quis, não foi porque quis, não, meu irmão, foi porque está fraco. Ore pelo teu irmão, não defame seu irmão, deseje que ele volte para a casa do Senhor. Oh, glória! Porque o céu não é só para mim, não é só para você. Deseje que o seu irmão seja salvo junto com você. Ore para que o seu irmão que saiu volte. Porque eu tenho sentido falta de muitas pessoas que outrora estavam conosco no grupo adorando e hoje não está mais. Onde estão essas pessoas? Você tem orado para que o Senhor traga de volta, para que o Senhor toque no coração? Pessoas que saíram feridas, que se magoou. Tem pessoas que ainda não estão curadas por qualquer coisa. Meu Deus do céu, Jesus, nesse cenário, ele falou de Judas Iscariote. Eu achei tão lindo que quando ele citou essa situação de Judas, os discípulos discutiam, querendo saber do que ele falava. Pedro, quando era 8, era 80. Imagina se Pedro descobrisse ali que Judas queria trair Jesus. E Pedro tentou, pastor, que a palavra diz, pode ir meditando, que ele tentou saber do que ele fala. De quem ele fala? Pedro chegou a deitar no peito de Jesus e perguntar, Senhor, de quem o Senhor fala? Imagine se Jesus falasse, pastor Pedro passava uma espada no pescoço de Judas. Não tem Pedro aqui não na igreja, qualquer coisa explode. Eita Deus! Aí Jesus ensina aqui a respeito da humildade. Aleluia! Só quem sabe como está a vida, a minha vida, a vida do teu irmão é Jesus. Né? Às vezes o irmão está fraco, está precisando de uma palavra de conforto, de um abraço, de uma visita. Aí nós não fazemos a visita, não damos o abraço. A pessoa entra na igreja e você nem olha na cara, igreja. Eu quero dizer que estou muito feliz em ver o Caio aqui, viu, Caio? Eu amo sua vida, Caio. Eu amo a sua vida e você é um profeta de Deus nessa terra, filho. Deus sabe de onde te tirou e você também sabe. Não é hora de você parar. Não é hora de você parar. Porque se não fosse para você parar, você não estaria aqui. E eu não estou falando isso porque eu conheço o teu testemunho, viu? Jesus, ele te chama para a batalha. Jesus, ele te separou para a batalha. Jesus, ele te escolheu para guerrear, filho. Aleluia! Aleluia! E eu tenho orado pela sua vida, viu? Pelo seu filho, pela sua esposa. A gente tem orado, a gente até comenta, né, amor? A gente ora. Porque nós temos que orar, igreja. E você quer ser maior, seja humilde. A porta, você quer escalar degraus? Você quer ser o maior diante de Deus? Seja o último. Siga Jesus. Siga os teus irmãos. Porque nessa passagem aqui, Jesus ele deixou um ensinamento pra gente. Que se a gente não lavar os pés uns dos outros, que evangelho é esse? Que eu não me compadeço do meu irmão. Que evangelho é esse? Que eu dou o resto para Jesus. Que evangelho é este? Que eu vou se der. Se der eu vou. Se der eu faço. Você tem saúde, você tem casa para morar. Muita gente perdeu tudo. A cunhada da Jéssica perderam literalmente tudo. Igreja, a minha casa inundou na enchente. Deus não permitiu que a gente perdesse os nossos móveis, né, amor? Mas a gente chegou em casa, nossa casa estava cheia de água. E a gente deu glória. A gente foi puxar a água, a gente ia fazer o quê? Nada. Mas teve muita gente que ficou sem a roupa do corpo. Meu Deus. Se compadeça. Ore. Aleluia. Porque Jesus ele deixou esse ensinamento lindo aqui pra gente. Aleluia. Glória a E Deus. disse-lhe Jesus: Oh, Jesus. aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés. Pois mais todos está limpo. Ora,
porque bem sabia ele que havia um de trair. Por isso disse: nem todos estão livres. Faça uma autoanálise da sua vida, que eu vou fazer da minha também, porque a palavra corta aqui primeiro. Como que eu estou diante de Jesus? Pergunta por quê? Por que as coisas não acontecem na minha vida, na minha casa? Onde está o erro? Ah, o erro está aonde eu congrego, eu vou sair. E esse negócio, igreja, de sair é tão complicado, porque é forte. Porque o problema está em nós, igreja. Se a gente for para outro lugar, nós vamos levar o mesmo problema com nós, pessoal. Aí chega, não vai estar bom também não, porque comigo o negócio não é com Deus. Você é a igreja do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Depois que lhe lavou os pés e tomou as suas vestes, se assentou outra vez à mesa e disse-lhe: estendei os que vos tenho feito. Vós chamais mestre e Senhor. Dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor mestre, vos lavei os pés, deveis também lavar os pés um dos outros. Você está preparado para lavar os pés daquele que te afronta? Você está preparado para lavar os pés daquele que te calunia, que te defama? Porque tem gente caluniando, se levantando contra as pessoas. Não está escrito. É verdade. Não está escrito. Jesus está tão triste com isso, porque Jesus chamou uma igreja para ser santa em todos os aspectos. Quando você entra na casa do Senhor, a palavra fala assim: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo: quem não é servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que me enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizestes. Jesus, quando ele começa pelas bem-aventuranças, ele diz: bem-aventurados humildes e mansos de coração, porque deles é o reino dos céus. Então, igreja, a porta, a humildade, ela vai além da honra. Jesus, ele não suporta a soberba, pastor. É verdade. Jesus, ele não tem parte com soberbo. Jesus não tem. Ele resiste à soberba. Deus quebra, Deus abate. Que se haja soberba no nosso coração nesta noite. Meu Deus. Declara para Jesus: Senhor, me liberta. Começando por mim, me liberta, Senhor. Não quero ser soberbo. Muitas vezes a gente é soberbo sem nem perceber. Sem nem perceber, nós somos seres soberbos. Temos que tomar muito cuidado e ser humildes uns com os outros, servir uns aos outros, porque Jesus, ele deixou como exemplo para mim e para você. Sirva. Quer ser o maior? Sirva. Quer entrar no céu? Se humilhe. Aleluia. Sirva o teu irmão. Aleluia, Jesus. Não falo, 18, não falo todos vós, eu pensei que o que tem escolhido, mas para que se cumpra as escrituras, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Digo, desde agora vos tenho dito, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me receber a mim, recebe aquele que me enviou. Sabe o que eu acho interessante? É que Jesus, ele tinha uma conexão tão forte com Deus, porque ele era o Deus Filho na terra, e ele tinha essa conexão com o Deus Pai. E tudo que Jesus ia fazer, ele orava a Deus.
Você tem orado por tudo que você vai fazer? Você tem orado? Você tem entrado no teu quarto? Você tem tido intimidade com Deus? Você escolheu um cantinho da sua casa para você falar com Deus em particular? Porque Jesus, ele tinha os seus lugares para orar. Jesus, ele tinha, e eu e você também temos que ter, igreja. Nós temos que ter o nosso cantinho da oração, do nosso particular com o Senhor. Aleluia. É muito mais além do que você imagina. É muito mais profundo. Isso aqui tem a ver com salvação, igreja. Isso tem a ver com a minha e com a tua salvação. E é necessário a gente tomar muito cuidado. Porque do que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Muitos vão chegar diante de Deus e vão dizer: pastor, Senhor, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. Imagina Jesus olhar para mim e falar assim: aparta de mim, que eu não te conheço. Você está entendendo o quão sério é a obra de Deus? O quão sério é trabalhar na obra do Senhor? Você tem perguntado para Deus se o que você tem oferecido para Ele tem se agradado? Você tem perguntado para Deus se o teu sacrifício está valendo a pena? Meu Deus. Glória a Deus. Porque é uma coisa tão linda que Jesus fala é que Ele não tem prazer no sacrifício, e sim na obediência. Aleluia. A obediência, igreja, ela gera a tua bênção. A obediência abre portas para a tua vida. A obediência, ela abre portas. A chave da vitória é a obediência. Aleluia. Ah, mas eu só obedeço a Deus. Só obedeça a Deus, está tudo certo, você está tudo errado. A palavra de Deus deixou no Exatamente. Porque se fosse para eu obedecer só a Deus, Deus não tinha deixado os anjos aqui. E olha, é tão sério, porque os anjos dessa igreja te auxiliam e me auxiliam o caminho para o céu. Porque se não fosse eles, meu Deus do céu, nós não chegaria no céu não. Jesus deixou os anjos da igreja para nos auxiliar o caminho do céu. Hoje pode ser o último culto. Meu Deus. Jesus serviu a última ceia. Jesus aqui, ele estava sentindo o peso da cruz. Depois disso aqui, ele ia ser entregue para ser crucificado pelos meus pecados e pelos teus pecados. E assim foi. E sabe o que é mais interessante? Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber de quem ele falava. Ora, um dos discípulos, aquele a quem Jesus amava, né, estava inclinado no peito de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a esses para que perguntasse quem era aquele a quem ele falava, tentando descobrir. Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse: Senhor, quem é? Imagina Pedro: Senhor, conta quem é. A preocupação de Pedro. Imagina se Jesus fosse contar para Pedro, não tinha como. Pedro, quando era 8, era 80. Senhor, quem é? Ele perguntando quem é. E Jesus respondeu: é aquele a quem eu dei um bocado de pão molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Após o bocado, entrou nele Satanás e disse: Jesus, o que fazes, faz depressa. Igreja, se você for meditar nessa palavra mais para frente, Pedro se arrependeu de uma forma que não teve mais. Não adiantou. Pedro, ele vendeu Jesus por 30 moedas de pratas. Quando Pedro viu que Jesus foi entregue, ele reconheceu o erro que ele cometeu, mas tinha que acontecer para cumprir as Escrituras. Mas Jesus, ele queria salvar Judas. Jesus, ele não estava nem preocupado com ele, porque ele sabia do propósito que era, que ele tinha que passar. Mas pastor, Jesus queria salvar Judas.
vira. Meu Deus. Se vira, meu filho. Você já vendeu ele, acabou-se. Meu Deus. Judas, ele ficou tão arrependido que ele joga aquelas moedas e sai dali e vai se enforcar. Tirou a própria vida. Mas Jesus, ele tentou salvar Pedro. Judas fez de tudo para que Judas se arrependesse. Perdeu a fé. Existe duas diferenças entre o pecado de Judas e o de Pedro. Judas, ele traiu Jesus por dinheiro. Pedro foi por fraqueza. Quantas das vezes a gente trai Jesus por fraqueza, mas a gente reconhece a nossa fraqueza, não reconhece? E a gente pede perdão para Jesus, sabe? Porque Jesus, ele quer nos ensinar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Na verdade vos digo que se alguém recebe o 24, então o irmão Pedro fez sinal a este perguntando, querendo saber do que Jesus estava falando. E aqui no 26 Jesus falou: aquele a quem eu dei um bocado de pão molhado, na hora que Jesus partiu o pão, que deu, molhou o pão e deu para o traidor dele. E Jesus sabia de tudo, pastor. Jesus sabia do erro que Judas estava cometendo. Nenhum deles se perdeu a não ser Judas. E Jesus queria que Judas se arrependesse. Jesus não queria falar, mas uma atitude de Jesus diante, lavou seus pés. Ele não reconheceu, não se arrependeu. Quando se arrependeu foi tarde demais. Aleluia. Aleluia. Senhor. Aleluia. Porque como Judas tinha a bolsa, pensando alguns de seus que tinha dito, compra o que é necessário, eles ficaram se questionando, porque eles pensavam que Jesus tinha mandado Pedro comprar mantimentos, tentaram investigar o que Jesus estava falando a respeito de um deles, que seria o Judas, e ele foi e traiu Jesus. E o preço foi Satanás entrar na vida dele e fazer com que ele tirasse a própria vida, se enforcou, se arrependeu. Foi tentar desfazer o erro, a besteira que fez. E aí foi tarde demais. Meu Deus. Quis devolver, não, devolve Jesus que eu devolvo as moedas. Foi tarde demais. A gente tem que tomar muito cuidado para quando a gente chegar naquele grande dia, a gente não ter surpresas diante do Senhor. E andar com Jesus direitinho, andar conforme Ele tem nos ensinado, igreja. Medite na palavra de Deus, igreja. Medite, mergulhe profundamente nas Escrituras, porque ela vai te ensinar muitas coisas acerca dos céus. Muita coisa. Mas eu não tenho tempo. Tem tempo, mas a resistência é maior. E aí ela te vence, porque uma luta contra a carne são 9 frutos da carne do Espírito contra 16 da carne. Se você não for mais forte, você não vence. Meu Deus! Se você não se esforçar, eu vou vencer. Você não vence, você não cresce, você não evolui, você não vai para lugar nenhum. Você fica onde você está, entra ano, sai ano, e você sai até na igreja porque nada aconteceu. E o problema não é da igreja, é seu, está em você o problema. Quando você toma uma atitude diante de Deus e reconhecer: Senhor, eu preciso mudar a minha vida contigo, eu preciso ter uma intimidade, eu preciso mergulhar mais profundo com o Senhor, a nossa vida começa a mudar. Aleluia! Seja discípulo para quem está ao seu redor. Faça discípulo. Seja imagem para o teu irmão, porque ele se espelha em você. O teu vizinho, ele te observa como servo do Senhor Jesus. Ele te observa, viu, igreja? Os ímpios, eles te observam e eles começam a te imitar.
pedir perdão depois. Porque o diabo queria que a gente agisse com ela, que nem ela agiu com a gente, né, amor? Sentou na nossa sala, a gente aconselhou o processo que estava passando, conversamos. E veio pedir perdão para o pastor, pediu perdão para mim, reconheceu o erro. Só que esse erro dela não foi tarde. Porque a gente perdoou ela. A gente perdoou ela. E a gente, assim, eu ministrava muito a vida dela, só que ficou um elo, né? Porque foi coisas tão pesadas que aconteceu, né? A filha dela passou por um processo e eu orei com ela e falei assim: você crê que Deus pode mudar a história da tua filha? E eu vi acontecer. E ela reconheceu que o Deus da nossa vida mudou a história da filha dela e ela não seguiu o caminho que Satanás queria por ela. Mas não se rende, pastor. Que às vezes Deus trabalha para a pessoa reconhecer e ela se render e ela vir buscar a Jesus. Mas o coração está duro. Aí voltou ali, aí você mais quebrado, né? Então que nós venhamos aprender com essa palavra a sermos humildes. Como Jesus nos ensinou. Amem uns aos outros, sirva uns aos outros, abrace aquele que precisa de abraço, vá visitar aquele que precisa de um abraço, de um carinho, vá. Eu não tenho tempo, tem tempo sim, igreja. Tem muita gente precisando de um abraço, precisando de um conforto, precisando de Jesus. Leve Jesus. Seja imagem e semelhança. Jesus nos fez imagem e semelhança dele. Então você tem que ser para o teu irmão que não conhece a Jesus. Deixe que o seu irmão veja em você o brilho do Espírito Santo. Moisés ficou 30 dias com Deus no Monte Sinai. Quando Moisés desceu daquele monte, desceu repleto da glória de Deus, a ponto dos discípulos se assustar com a glória que brilhava. E quando você mergulha mais profundo com Deus, você brilha, meu irmão. Por onde você passa, você brilha. As pessoas reconhecem que você é diferente. Glória a Deus. Louvado, não tenha vergonha de falar de Jesus não, irmão, no seu trabalho. Jesus me colocou no trabalho agora que o esposo da mulher teve 2 AVC, ficou 3 meses internado. E eu já estou falando de Jesus lá para ela, porque é o mistério Jesus ter me colocado lá. Aleluia. 3 AVC, 32 anos de idade. Você está entendendo que você tem que estar preparado para onde Jesus te colocar? Porque Jesus, ele te testa. Muitas das vezes ele coloca pessoas na tua frente para ver a tua reação. O que você vai agir? O que você vai fazer? Se você vai orar, se você vai dizer Jesus te ama, Jesus pode resolver essa causa. Você aceita que eu ore por você? Vamos orar junto. Você tem fé? Se você não tiver, eu tenho por você. A atitude de servo de Deus tem que ser assim, meu irmão. Venha para a igreja cantando, venha alegre. Não importa o que aconteceu. Fica de pé nessa noite, amém? Só até aqui o Senhor me deu. E Jesus veio nos ensinar com essa palavra a ser humildes, meu irmão. Não importa se tem pessoas que têm um temperamento forte, tenha paciência com ela. Ore por ela, chame ela, converse. Meu irmão, eu sei que você é assim, mas olha, vamos orar para Jesus nos libertar. Vamos orar para Jesus mudar a história da sua vida. Não saia da casa do Senhor porque